dia a todos os presentes. As redes sociais não estão funcionando, mas se assistirem à gravação, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos acompanham. Em nome de Deus, declaro aberta a terceira sessão extraordinária de Peixoto de Azevedo do ano de 2026. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do texto bíblico. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não exaltará, nem fará ouvir a voz na praça. A cana, trilha, não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Essas são palavras de salvação. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Presidente, peço a dispensa. A dispensa da leitura da ata está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários coloquem-se de pé. Aprovada a dispensa. Coloca a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Com 11 votos favoráveis, nenhum contrário e uma abstenção, está aprovada a ata da segunda sessão extraordinária. Determina o primeiro secretário faça a leitura da pauta e da ordem do dia. Do grande expediente. Nos títulos, apresentação e discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica de número 1 de 2026. Autoria: Tauê Rodrigues Dorta, Clécio Jorge Anchal, Daniel Bomen Rosante, Gleison Noleto Lopes, Rosângela de Matos Dias, Eliege Cru e Evandro Comers. Altera o artigo 17 do caput e parágrafo único do artigo 19 no caput e parágrafo 1º do parágrafo 2º e o artigo 22 no parágrafo 1º do parágrafo 5º e artigo 25A no caput, artigo 30, 1º, 2, 3 e 4 do parágrafo 1º e parágrafo 2º e 3º no artigo 32, 8º e parágrafo 9º do artigo 180B, bem como insere no artigo 25A os parágrafo 1º, parágrafo 2º, 3º e 4º, o artigo 45B, inciso 1º, 2º, 3º e 4º do parágrafo 4º e parágrafo 5º ao artigo 30, parágrafo 15º ao artigo 180B da Lei Orgânica Municipal de número 1 de 2022, de 12 de dezembro de 2022. Da ordem do dia. Parecer da Comissão Especial para Análise do Projeto de Lei Complementar do Executivo de número 16/2025. Autoria: Gleison Noleto Lopes, Clécio Jorge Anchal e Varley Siqueira Pinto. A Comissão Especial exame o parecer favorável ao trâmite do Projeto de Lei Complementar do Executivo de número 16/2025. Discussão e votação única.
Projeto de lei complementar do Executivo de número 16 de 2025. Poder Executivo altera o artigo 8º da Lei Complementar de número 1 de 2026, agosto de 2025, e cria cargos no âmbito da administração pública e das outras providências. Discussão e votação única. Parecer ao apresentação e discussão e votação da proposta de emenda orgânica de número 1 de 2026. A Comissão de Constituição, de Justiça e Redação. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação exala parecer favorável ao trâmite da proposta da emenda da Lei Orgânica de 1º de 2026. Leitura e discussão e votação única. Apresentação e discussão e votação proposta de emenda da Lei Orgânica 1 de 2026. Tauê Rodrigues Norte, Clécio Jorge Anchal, Daniel Bob Rosante, Gleison Noleto Lopes, Rosângela de Matos Dias, Eliage Cru e Evandro Comers, que altera os artigos 17 no caput e parágrafo único do artigo 19 no caput parágrafo 1º e 2º e artigo 22, o parágrafo 1º e 5º no artigo 25A no caput do artigo 30, 1º, 2º, 3º e 4º no parágrafo 1º, parágrafo 2º e 3º no artigo 32, 8º e 9º, artigo 180B, bem como insere no artigo 25A o parágrafo 1º e 2º e 3º e 4º, o artigo 45B, no inciso 1º, 2º e 3º e 4º, do parágrafo 4º e 5º ao artigo 30, no parágrafo 15º ao artigo 180B, da Lei Orgânica Municipal de número 1 de 2022, de 12 de dezembro de 2022. Leitura e discussão, votação em primeira. Parecer ao projeto de lei do Executivo de número 1 de 2026. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação exala parecer favorável ao trâmite do projeto de lei do Executivo de número 21 de 2026. Discussão e votação única. Parecer ao projeto de lei do Executivo de número 1 de 2026. A Comissão de Finanças e Orçamento autoriza o parecer adicional o complementar para transpor, remanejar e transferir lotações orçamentárias aprovada na LUA 2026 e das outras providências. Discussão e votação única. O projeto de lei do Executivo 1 de 2026, Poder Executivo autoriza o percentual complementar para transpor e remanejar e transferir lotações orçamentárias aprovadas na LUA 2026 e das outras providências. Discussão e votação em primeira. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado. Informo aos senhores que está tramitando nessa Casa de Leis o projeto de lei complementar do Executivo número 16 de 2025, o qual busca alterar o artigo 8º da Lei Complementar número 1 de 2026. 26 de agosto de 2005 e cria cargos no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Nesse momento, iremos colocar em discussão e votação o parecer da Comissão Especial sobre a legalidade e constitucionalidade dentre os aspectos legais do mencionado projeto de lei. Dessa forma, determina ao primeiro secretário que eu faça a leitura do parecer da Comissão Especial que analisou o projeto de lei complementar do Executivo número 16 de 2025. Parecer da Comissão Especial ao projeto de lei complementar do Executivo de número 16 de 2025. Autoria vereador Varley Siqueira Pinto. Relatório. Chega a esta comissão o projeto de lei do Executivo de número 16 de 2025, de 12 de novembro de 2025, que altera o artigo 8º da Lei Complementar de número 1 de 2026, agosto de 2025, e cria cargos no âmbito da administração pública municipal e das outras providências. Análise jurídica. Conforme o parecer jurídico, o projeto está regular e atendendo todos os ditames legais. Conclusão. Diante do exposto, esta comissão opina pela constitucionalidade, legalidade técnica legislativa e, no mérito, opina por unanimidade pela aprovação do referido na forma posta pela emenda conjunto o parecer. Na sala de comissão, 12 de fevereiro de 2026. Devolvo a palavra ao presidente. O parecer da Comissão Especial está em discussão.
Com a fala, vereadora Margarete Souza Gomes Cavalim. Exato. Com a fala, vereador Washington Gomes de Brito. Importante criação aqui. Creamos que passamos aqui, porque é muito importante para viabilizar Margarete, Ismael, Gleice. Estamos num momento difícil e nesse momento agora é muito importante que esses cargos passem para que possamos dar tranquilidade aos profissionais, aos mesmos. Ter um salário digno para trabalhar nesse momento difícil. Então esses cargos já estão, desde o ano passado, parados aqui na Câmara, esperamos que passe hoje. Com a fala, vereador Ismael Pereira Leite Filho. Muito bom dia, presidente, vereadores, vereadora, por aqui presente. Como o próprio vereador Washington falou, tenho certeza que todos os vereadores também têm ciência da importância desses cargos, mas eu gostaria sempre de falar aqui da administração municipal. Estamos votando esse projeto. Só que espero que quando, não só o vereador Ismael, como demais vereadora aqui, né, estamos atendendo a um pedido do Executivo, em especial a Secretaria de Obras, para atender lá, diante de tanto maquinário que veio aí, é importante. Espero que possa atender a cada vereador e cada vereadora de excelência, com responsabilidade também. Porque muitas vezes vem para cá pedido aqui, para essa casa. Procura vereador, procura vereadora. Mas também, aí chega aqui o vereador, vamos lá, conversa com o vereador, conversa com a vereadora para aprovar os cargos. Estamos aqui, nós não temos horário de noite, se for a questão. Mas que possa também o Executivo, secretário de Administração, secretário de Governo, possa, vereador Gleison, possa atender, quando o vereador chegar lá, que possa atender. Essa é a minha preocupação. E pode ter certeza, tem meu voto, vereador Washington, mas também quero deixar bem claro que vou acompanhar de perto, para que depois não possa ter desculpa. Porque o momento fala, aprova os carros, precisamos para poder andar. Mas como solicitar, vereadora Margarete, como sempre solicita, uma máquina que possa ir lá sem desculpa. Porque eu sempre falo, vou passar assim, porque eu sempre comento e falo, tem dado condições que correspondam, porque quando chega lá, não é um pedido do vereador Ismael, é um pedido do povo, vereador Ismael. Pode sim. Olô. Vereadora Margarete. A minha maior preocupação não é nem essa. Porque quando o vereador ele é cobrado, quando tem uma rua, as ruas de Peixoto de Azevedo estão um caos, todo mundo sabe, um período chuvoso, muito complexo. Mas a minha preocupação é muito maior do que se alguém vai me procurar e eu ser atendida, não, porque quando a gente parte para cima de uma proposta, eu vou até o final, até as últimas consequências para atender a comunidade. A minha maior preocupação, senhores vereadores e público presente, imprensa toda aqui, é o seguinte, um motorista para uma máquina dessa, ele é um motorista carteira E diferenciado. O custo de um motorista, dentro da nossa lei, é de R$ 3.000 a R$ 4.500. Mas o motorista de uma retroescavadeira e etc., essas máquinas pesadas que trabalham com esse tipo de serviço, ninguém trabalha menos de R$ 10.000. Você, Clécio, que tem máquina, o Gleison, que tem esse tipo de máquina, quem tem máquina aqui, quem trabalha no garimpo, principalmente quem tem fazenda, sabe o quanto custa um funcionário desses. Então, nós estamos aí com muitas máquinas e não tem como trabalhar. Apesar de que até acho, mesmo nós votando vou votar, nós estamos necessitando desse profissional, porque a cidade não pode parar. A União do Norte está aí com um monte de gente para estradas e etc., escoar alimentos,
Grãos, etc. Peixoto de Azevedo, com as ruas aí também numa situação difícil, e muitas máquinas que precisam trabalhar. E esses motoristas precisam ser contratados e ter os seus respectivos salários compatíveis à sua profissão. Então, eu estou votando, não é por causa de ninguém, é porque eu sou representante dessa sociedade e estou sendo cobrada, como todos os vereadores estão cobrados, e o prefeito também está cobrado, é cobrado. Então, todos nós temos que compreender a necessidade, de fato, de ter um motorista específico para essas máquinas. Então, é necessário, e peço aos senhores vereadores que sensibilizem e votem nesse projeto. Independente de situação, de oposição, de cor partidária, é preciso que essas máquinas vão para as ruas trabalhar e atender a comunidade, porque o dinheiro é público, é para trabalhar com o público. Então, por isso estou votando nesse projeto, e nenhum projeto que venha ser de encontro com a sociedade eu voto contra, gente. Então, é meu ponto de vista. Muito obrigada por essa parte. Com a fala, vereador Odair Dalazen. Bom dia, colegas vereadores. Quero aqui dizer a todos, parabenizar aí o presidente especial colocando em pauta o projeto, porque o nosso município está precisando de operadores, precisando de organizar a equipe. Sabemos do tamanho do desafio que nós estamos passando na área rural. Então, queria colocar aqui, parabenizar por estar colocando o projeto para votação e dizer a vocês, pedir o voto que vocês, para a gente colocar e amenizar a situação do nosso povo peixotense, tanto na área urbana quanto na área rural. O desafio é grande, então, assim, que os vereadores se sensibilizem para que a gente possa sair daqui, o povo possa sair ganhando. Muito obrigado aí. Com a fala, vereador Varley Siqueira. Bom dia a todos. Esperamos que nesse projeto seja efetuada a qualificação profissional e não tão somente a indicação política de cargo. Esperamos também que valorize aquele funcionário concursado de carreira, para que dê a equidade salarial da mesma forma, a valorização ao funcionário público de carreira. Esse vereador sempre defende o funcionalismo público e sempre defenderá. Muito obrigado. Com a fala, a vereadora Rosângela de Matos Dias. Senhor presidente, nobres vereadores, meu bom dia. Público presente, bom dia. Parabéns, vereador Varley Siqueira. Como sempre, bem coerente, positivo e pensa no servidor público. Eu acho que não há necessidade de pedir o voto dos vereadores. Eu acho que aqui todos são unânimes a esse projeto. Temos maquinário, sim, hoje, como todos os municípios têm, e necessita de pessoas qualificadas, certo? Temos que fazer isso sim, porque se eu não fizer, principalmente vereadorazinha, não votar nesse projeto, provavelmente na cidade inteira vai dizer ela é contra a população, contra os trabalhos, certo? E eu reconheço que precisa sim, porque hoje, Vida Nova 1, Vida Nova 2, Antônio Soares, Travessão 3, Travessão 7, Travessão 9 e as ruas de Peixoto e Azevedo estão intransitáveis. Não era sempre criticada a nossa administração? E hoje? Certo? Então, assim, eu acredito que não há necessidade de pedir aos vereadores que votem, que todos têm consciência que tem que ser votado esse projeto. Muito obrigado. Eu sou favorável aos cargos de motorista, porém sou contrário ao texto do projeto. E não tinha nada amarrado aqui. Todos os vereadores foram viajar, o projeto chegou dia 12 de dezembro, nós entramos em recesso e estamos aqui 9 horas para votá-lo. E não havendo mais discussão, está em votação.
Com 12 votos favoráveis e 1 contrário, nenhuma abstenção, está aprovado o parecer da Comissão Especial referente ao projeto de lei complementar número 16. Com a aprovação do parecer da Comissão Especial, vamos colocar em discussão em única votação o projeto de lei complementar do Executivo número 16 de 2025, qual busca até alterar o artigo 8º da Lei Complementar número 1 de 26 de agosto de 2005 e cria cargos no âmbito da administração municipal. Dessa forma, coloco em discussão o projeto. Não havendo discussão e votação. Com 12 votos favoráveis e 1 contrário, nenhuma abstenção, está aprovado o projeto de lei complementar do Executivo número 16 de 2025, o qual, a partir de sua promulgação, permitirá ao Executivo alterar o artigo 8º da Lei Complementar número 1 de 26 de agosto de 2005 e cria cargos no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Quero parabenizar os nobres, eu não vou ler essa parte mais não. Chega a essa Casa de Leis a proposta da emenda de lei orgânica 01/2026, o qual altera o artigo 17, caput e parágrafo único, artigo 19, caput e parágrafo 1º, parágrafo 2º, artigo 22, parágrafo 1º e parágrafo 5º, artigo 25A, caput, artigo 30, incisos 1º, 2º, 3º e 4º, parágrafo 1º, 2º e 3º, artigo 32, inciso 8º e parágrafo 9º do artigo 180B, bem como insere no artigo 25A os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, no artigo 45B, incisos 1º, 2º, 3º e 4º, parágrafos 4º e 5º ao artigo 30, parágrafo 15º ao artigo 180B da Lei Orgânica Municipal de número 01 de 2022, de 12 de dezembro de 2022. Da mesma forma, vamos colocar em discussão e votação o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao projeto de lei de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2026. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2026. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto de emenda à Lei Orgânica de número 1 de 2026. Autoria, vereador Jorge Anchal. Chega a esta comissão o projeto de emenda à Lei Orgânica de número 1 de 2026, de 12 de novembro de 2025, que altera o artigo 17 do caput e parágrafo único do artigo 19 do caput e parágrafo 1º, 2º e artigo 22 do parágrafo 1º e 5º no artigo 25A do caput, artigo 30, 1, 2, 3 e 4 no parágrafo 1º, parágrafo 2º e 3º. No artigo 32, o 8º e o 9º do artigo 180B, bem como insere no artigo 25 os parágrafos 1º e 2º, 3º e 4º. No 45 diz: análise, apreciação e emissão do parecer sobre o projeto de lei complementar poderão ser, poderão ser, não é uma prerrogativa, não, poderão ser atribuídas à comissão especial especificamente constituída para essa finalidade. Primeiro, a comissão especial de que trata o caput será criada por resolução iniciativa da mesa diretora da presidência da Câmara Municipal. A Vossa Excelência foi comunicado sobre isso? A comissão especial será composta por 3 integrantes indicados pelo presidente da Câmara, observada sempre que possível a proporcionalidade partidária. Então, quer dizer que tudo tem que ser comunicado e tem que ser discutido pelo parlamento. Eu mesmo não sabia.
Então, essa é a minha preocupação. Quando eu falo essa preocupação, também de todos, porque de repente pode acontecer também de um vereador que está aqui nessa casa, depois também pode acontecer com o mesmo vereador. Então, a minha preocupação, por isso também que eu acompanho o vereador Jurania, o vereador Margarete, para discutir melhor essas mudanças. Então, eu solicito também a vista desse projeto. Com a fala, vereador Varley Siqueira Pinto. Nós estamos falando da lei máxima do nosso município. É inadmissível mudanças de vários artigos, caput, sem debater com os 13 vereadores. Então, convoco vocês, todos os companheiros, independente de comissão, nós vamos ter que certificar, mudança por mudança, artigo por artigo, porque isso refere-se à lei máxima do nosso município. Jamais serei imprudente a você, cidadão peixotense. Aqui não tem sigla partidária. A minha sigla é População de Peixoto de Azevedo. Com a fala, vereador Odair da Lazen. Pessoal, eu queria aqui fazer uma colocação. Acredito eu que deveria ser ouvido os 13 vereadores para a gente poder discutir melhor. Porque é muita mudança, é muita situação para ser feita. Acredito eu, acompanho o pedido de vista dos colegas e dizer assim que fui eleito, me entendo, fui eleito para fazer o correto. Então eu queria pedir aqui que me entendesse para a gente poder fazer uma discussão, todos os vereadores, e que a gente pudesse tomar uma decisão no coletivo. Para amanhã ou depois a gente não ter aí a culpa de alguma coisa que fizemos sem estar ciente e consciente de tudo que está acontecendo. A vista está sendo concedida até a próxima sessão ordinária e encaminhada para a secretaria. Projeto. Com a aprovação do parecer da comissão... Informo a todos que está tramitando nessa Casa de Leis o projeto de lei do Executivo número 01 de 2026, o qual autoriza percentual adicional complementar para transpor, remanejar e transferir dotações orçamentárias aprovadas na LOA 2026 e dá outras providências. Dessa forma, determina o primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exato, pedir o visto do parecer do projeto anterior. Pode seguir, vereador. Secretário. Para pedir vista do projeto, a gente tem que votar o parecer e depois para o projeto. Eu já cedi a vista, na próxima sessão os senhores analisam e a gente continua o processo. Primeiro secretário, faça a leitura do projeto de lei. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Assunto: projeto de lei do Executivo de número 1, 2026. Autoria: vereador Daniel Boami Rosante. Trata-se do projeto de lei número 1, 2026, da iniciativa ao Poder Executivo Municipal, que visa ampliar o percentual de autorização para remanejamento de dotação orçamentária no orçamento vigente, atualmente fixado em 5% para patamar total de 30%, mediante do crescimento de mais 25%. O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise da sua constitucionalidade, legalidade técnica legislativa, análise jurídica, constitucionalidade e legalidade. A competência para propor o projeto de lei trata-se da matéria orçamentária e regra do chefe do Poder Executivo nos termos da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Mato Grosso e da Lei Orgânica Municipal, em razão pela qual a iniciativa formalmente adequada. Contudo, no exame da legalidade material da razoabilidade da proposta da CCJ, constata veios relevante no conteúdo do projeto consistente
na ausência da justiça concreta individualizada, acerca da real necessidade de ampliação substancial ao percentual e remanejamento orçamentário, logo ao início do exercício financeiro. Ressalta-se o orçamento vigente foi elaborado e encaminhado à Câmara Municipal pela própria atual gestão do Poder Executivo, o que evidencia que eventual necessidade de remanejamento de grande monta já no primeiro mês do exercício revela, em tese, a falha de planejamento e orçamento, imprecisão a previsão de receitas e despesas, ou ausência de planejamento e adequado das propriedades administrativas. A lei orçamentária anual não é mero documento formal, mas instrumento de planejamento e execução das políticas públicas, devendo refletir minimamente a realidade administrativa que o próprio Executivo pretende implantar. A ampliação abrupta e imotivada da autorização para remanejamento compromete a transparência orçamentária, fragiliza o controle legislativo, o poder esvazia a função fiscalizatória da Câmara Municipal. Dessa forma, a proposição, na forma como se encontra, mostra-se teméria e juridicamente inadequada por ausência de motivação idônea e por violação indireta aos princípios da legalidade, da transparência do planejamento e da separação dos poderes, uma vez que amplia excessivamente as margens de discricionariedade do Executivo sem a devida fundamentação das técnicas legislativas da necessidade de correção. Além da fragilidade material, verifica-se que a justificativa apresentada pelo Executivo é genérica e abstrata, não apontando quais primeiro do orçamento aprovado. Tal deficiência compromete a análise técnica do projeto, comissões e pelo plenário, configurado vício que, em tese, autoriza o arquivamento da proposição nos termos do regimento interno, por ausência de pressuposto mínimo de admissibilidade material. Da conclusão, diante do exposto, essa comissão Constituição de Constituição, Justiça e Redação opina pela inadibilidade do projeto de lei de número 1º de 2026 na forma como apresentado, ante a ausência de justificativa concreta da necessidade de ampliação e remanejamento orçamentário logo no início do exercício financeiro, o que torna a proposição temerária e materialmente inadequada, recomendando-se, em tese, o arquivamento. Sem prejuízo da conclusão acima, esta comissão, visando resguardar o interesse público, a continuidade administrativa e o equilíbrio entre os poderes, apresenta emenda modificativa ao projeto de lei para reduzir o percentual de remanejamento de 25% para 10%, totalizando 15% de autorização como média de prudência e respeito ao princípio do planejamento orçamentário. Caso aprovada a emenda proposta, o projeto poderá prosseguir em tramitação com a redação ajustada, de modo a compatibilizar a necessidade de flexibilidade administrativa do Executivo com o dever de controle e fiscalização do Poder Legislativo. O parecer, Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2026. Devolvo a palavra ao presidente.
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação com a proposta de emenda modificativa está em discussão. Com a fala, vereador Washington Gomes de Brito. Bom dia novamente a todos. Acredito, falando aqui sobre a liderança do prefeito juntamente com o vereador Ismael, repudio a forma que foi feito, respeito a decisão da comissão, mas repudio esses 10%. Eu acho que o plenário tem direito à votação. Eu acho que o vereador ganhou para defender os direitos do povo, cada um tem seu voto, respeito a Câmara de Vereadores. Não pode 1, 2, 3 fazer lei lá e travar o plenário. Respeito a decisão de cada vereador, mas aqui, falando em nome do prefeito, como um dos líderes dele aqui na Câmara, eu repudio e sou contra os 10%. Com a fala, vereador Clécio Jorge Anchal. Bom dia a todos, vereadores. Bom dia a todos aqui presentes. Também fui contrário, aos 10%. No dia anterior ficou certo, acordado, que seria os 25%. De repente, do dia para a noite, cai aí para 10%. Então, o nosso trabalho, nossa agilidade ali na comissão está servindo de nada. Não é verdade? Eu entendo que o momento é difícil, o momento não requer perseguição ao executivo. Nós não acabamos de aprovar os cargos aqui. Como que o prefeito vai trabalhar para dar supridade a esses profissionais que estão ali disponíveis, esperando esses cargos, sendo que não tem dotação? Então, estamos aqui para ajudar o executivo, ajudar o município. Em primeiro é o município, não é interesse próprio, não é querer travar o município por briga, por picuinha. Temos que pensar no nosso município que está parado. Vemos Matupá, vemos Guarantã, vemos outras cidades vizinhas crescer, surfar em cima do nosso município, nós parados por conta de picuinha. Então, esse não é momento, o período chuvoso necessita sim dessa orçamento de 25%. Estou dando esse voto favorável ao prefeito, né, que também tenha diálogo com essa casa, que pare de briga, de picuinha com o vereador, respeite também essa casa, para termos diálogo, né, entre prefeito, entre vereadores, e seguimos o município, não pensando no nosso benefício próprio, mas sim no município, sim na população. Eu recebo mensagem, você recebe mensagem todo santo dia. É União Norte parado, é Peixoto de Azevedo parado, é Ruas esburacada, menino pedindo RGA, pedindo aumento, FG. Então necessitamos da casa andar. Tá? Então não é por minha culpa que o município vai ficar parado. Por isso sou contrário ao 10%, sim ao 25%. Esperamos que o prefeito faça valer a pena os 25%. Muito obrigado. Com a fala, vereador Ismael Pereira Leite Filho. Mais uma vez, bom dia a todos, vereadores, vereadora, público aqui presente. Eu sempre tenho muito cuidado na fala para não entrar em contradição. Tenho observado aí, esse projeto já chegou há dias que vai estar nessa casa, e eu sempre falei, vou repetir aqui, minha fala anterior sobre essa questão de ter um cuidado especial sobre isso e cobrar do executivo. Eu sempre falo, temos que dar realmente condições ao executivo para trabalhar, respeito cada vereador e cada vereadora, sempre de forma republicana, sempre todos os vereadores que me conhecem sabem disso, temos que dar condições ao executivo. Mas, vou repetir, mais uma vez, sempre tenho falado isso, de cobrar. Vamos dar sim, como você falou, Clécio, mas não vou cansar de cobrar constantemente, como sempre tenho cobrado. Muitas vezes estou interpretado. Sou da base, sim, sou da base, mas tem que cobrar, porque na realidade, como eu sempre falei, as ações têm que chegar ao nosso povo, principalmente quem mais precisa. Com a fala, vereadora Margarete Souza Gomes Cavalim. Mais uma vez, cumprimento a todos.
esse projeto é um projeto importante, tendo em vista que o nosso orçamento é um orçamento amplo. Porém, existem vários empenhos. É um ano político que vai, daqui para março, maio em diante, esbarra todas as emendas. Então, o que o município pegou agora, ele precisa dessa suplementação. Porque a suplementação, gente, dos 25%, fica em cima de todos os empenhos. E nós não podemos enviar... Parabéns, Clécio, sua fala foi importante. Nós não podemos inviabilizar. E a minha responsabilidade aqui é fiscalizar todas as obras do município, todos os projetos do município. Eu, enquanto vereadora, eu tenho a responsabilidade de dar condições ao prefeito trabalhar. Eu tenho as minhas divergências com o prefeito e não nego. Mas hoje nós temos um RGA que foi aprovado de 12%, 6% para o piso dos professores, tem 10% de aluno, tem um monte de obras aí que estão empenhadas. E até ontem, isso aqui ia ser 25%. E aí foi julgado inadibilidade e veio arquiva-se o projeto e dá 10% em cima do 10%. Eu sou contra esses 10%. Eu sou a favor que o plenário seja soberano, gente. Eu não sou contra nenhum voto contrário de vereador, cada um vota no que achar necessário. Agora, não dá abertura para o plenário decidir, eu não concordo. E a vereadora Margarete vai representar esse município juntamente com todos vocês, mas com responsabilidade. E está aí as ruas todas precisando de ser arrumadas. Está o município precisando de asfalto, meio fio. Tem a Paulo Freire para terminar. Tem um monte de escolas para fazer. Tem a União do Norte precisando de um monte de coisa, muito de obras e deliberações. Portanto, eu sou contra esses 10%. Até falei nesse plenário, falei nessa Câmara Municipal. Eu voto, Paulistinha, prefeito, nos seus 25%, mas pague o RGA. Vamos trabalhar de uma maneira que todos os munícipes sejam valorizados nos seus trabalhos. E por isso, eu sou a favor dos 25%. Sou a favor e que o plenário delibere, gente. Nós somos soberanos. Com a fala, vereador Aldair Dalazen. Pessoal, mais uma vez, quero dizer a todos os eleitos, a todos os vereadores, respeito e tenho um carinho muito grande por cada um, porque todos nós sabemos o que é se colocar à disposição de um município para representá-lo. Cada um de nós aqui deixamos nossos afazeres para estar aqui decidindo os rumos do município de Peixoto de Azevedo. Eu não aceito, representando a União do Norte, vendo o desafio que está lá. Eu, vereador Odair, não aceito. 2-3, vereador Clécio. Parabéns, Clécio, pela coragem de dizer que momentos atrás tinha sido aprovado por unanimidade na comissão. Por que, vereadores, mudar de opinião de uma hora para outra? Peixoto de Azevedo precisa ser respeitada. Peixoto, a Casa de Lei precisa de ser respeitado, Peixoto. Chega! Quantos anos Peixoto andou para trás nesse município, vereador Vale? Quantos anos? Vamos parar, gente. Vamos ouvir. Precisamos do parlamento, precisamos do executivo ouvir e ser ouvido. União do Norte precisa dessas decisões. Como que eu vou cobrar o prefeito municipal para poder trabalhar por União do Norte, por Peixoto de Azevedo? Com essas indecisão do legislativo, gente. Como que nós vamos cobrar de um executivo? Eu sei das dificuldades, dos desafios, mas vamos agir com a razão. O povo que nos elegeu está lá torcendo pela vitória de todos nós. O povo que acreditou em cada um de nós está lá aplaudindo cada acerto desse legislativo, cada momento de diálogo, cada momento que alguém te para ouvir. A minha pergunta é:
Por que que na primeira reunião da comissão estava aprovado? E agora não? Meu muito obrigado. Com a fala, vereador Jurani José Soares. Bom dia a todos. Eu acho que se já tinha tomado uma decisão, eu fiz uma reunião de uma comissão especial, que eu acho incorreto, quando se cria as comissões permanentes. Ela tem que ter... Quem que é o presidente da comissão de Justiça e Redação Final? Presidente, quem é? Vereadores, quem é? Ismael, membro e relator. Então, Vossas Excelências não tem capacidade de fazer o julgamento dos projetos, é isso? Se Vossas Excelências são os relatores e presidente, por que criar comissões especiais? Eu acho que um dia me nomearam de relator ou presidente de uma comissão especial, eu achei injusto. Porque se nós temos as comissões permanentes, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser válida, ela tem que ser... As pessoas que estão ali têm capacidade de fazer o julgamento e tomar as decisões do que eles vão fazerem. Então, eu acho injusto. Cadê o Macedo? Macedo, por gentileza. Eu acho que o nosso jurídico, ele tem que participar aqui e dar parecer. Ele não tem que estar legislando nesse parlamento. O jurídico desse parlamento, ele não tem que legislar, não. Ele está apitando errado. Ele tem que ter compromisso. Doutor Macedo, o senhor chegou agora. Eu estou falando aqui que os pareceres, o parecer, quem vota aqui, quem decide aqui são os vereadores, certo? Então, eu não vou aceitar jurídico da pitaque. Vai lá, se está errado, desculpa a expressão, mete chibata em quem errou, entendeu? Agora, legislar aqui não, aqui é o vereador que vota, aqui é o vereador que decide, e aqui é o vereador que dá as caras na rua pedindo voto, e que mora dentro de Peixoto, que defende Peixoto. Desde 90 eu moro aqui, então eu sei onde tem os problemas aqui, onde tem as dores. Então, essas comissões têm que ser respeitadas. Temos vários convênios assinados. Se a gente não der condição, nós precisamos direcionar 10 milhões para fazer asfalto, 5 milhões para fazer ponte. Agora, é interessante, facilitaria a fiscalização do legislativo, mas nós temos que ter capacidade de fiscalizar. Nós somos eleitos para fiscalizar. Se nós não temos capacidade de fiscalizar os atos do executivo, então o que é que nós estamos fazendo aqui? Então, era isso aí. Eu sou contra 10%, eu voto contra a emenda de 10%, voto no projeto na íntegra, tá? E deixo bem claro, a gente precisa alinhar as coisas. Peixoto não pode voltar 30 anos atrás, que era confusãozinha idiota, porque meu batom é mais bonito que o seu. Esqueça isso. Esse parlamento aqui tem que ser sério, tem que ser respeitado, não pode ter vaidade. Mas também nós precisamos dar as mãos, porque Peixoto é maior que nós. Peixoto, quem está aqui, depende de Peixoto, ganha o salário aqui. Muitos nem moram aqui, mas ganham o salário dos munícipes de Peixoto. Entendeu? Então tem que ser respeitada a cidade. Peixoto é muito maior que nós, é maior que vaidade pessoal de cada um. Então nós temos que dar as mãos e tentar conduzir esse município para que ele melhore e tenha uma melhor qualidade de vida para a nossa população e aos nossos moradores. Era isso. Com a fala, vereador Varley Siqueira Pinto. Secretário, por gentileza, no parecer, certifica o voto do Clécio para mim. Está considerando que ele votou contrário à emenda? Não consta. Outra certificação. Essa votação está viciada. Porque no dia anterior, o senhor teve coragem de se expressar que foi votado unânime a aprovação. Da noite para o dia, mudou a votação. O senhor, com as suas palavras, disse que foi votado de forma unânime a votação.
da noite por dia, mudou a votação. Isso está tendo total parcialidade do jurídico dessa casa. Isso está tendo parcialidade política do jurídico dessa casa dentro desses projetos. Isso está havendo politicagem. Então, você, servidor público, se atrasar o pagamento de Vossa Excelência, sabe que o erro está dentro dessa casa aqui. Porque com 10% não vai comportar pagar o RGA, não vai comportar pagar os pagamentos no prazo legal. E se o pagamento de vocês atrasar, não culpe o prefeito, não. Culpe os vereadores dessa casa, que está havendo politicagem e parcialidade. No mínimo, do bom senso, tem que haver anulidade dessa comissão. Anulidade já, Osto, porque teve vício declarado aqui, réu confesso. O próprio membro da comissão é réu confesso, que disse que votaram de forma unânime e agora, da noite para o dia, chegou o projeto com emenda. Isso é uma barbárie. É uma barbárie. Oi. Caro vereador Varley, eu quero pedir ao vereador Gleison Leito Lopes que consta na emenda o voto dele foi favorável. O senhor permanece com esse voto, senhor vereador? E o vereador Daniel Boamir Rosante também permanece com esse voto? Só para esclarecer que o nosso jurídico não está burlando o voto de vereador. Temos 2 votos favoráveis e 1 voto contrário. Está aqui, o secretário leu, não tem nada modificado da decisão dos vereadores. Com a fala, vereador Gleison Leito Lopes. Bom dia. Pessoal, estão falando em parar município e brigas, mas deixa eu ser bem claro aqui, nessas reuniões de comissões e também no regimento. Nós temos um valor da LDO, um valor de 289 milhões anual, correto? Se eu estiver errado, os meus companheiros podem me corrigir. Nós estamos hoje com 44 dias de 2026. Em janeiro, nós demos 14 milhões 450 mil, que dá um orçamento de 5%. Correto, gente? Foi isso que todo mundo aqui votou 5%? Há 44 dias atrás, unânime foi essa Casa de Lei? Correto, senhor presidente? Então tá. Então, há 44 dias depois, o Executivo mandou uma suplementação de mais 25% de 289 milhões. A comissão de CCJ, que é uma comissão muito séria, é uma comissão que cumpre regimentos, que está aqui na minha vereador, mão. Só para corrigir, o projeto chegou 16 de janeiro. Então, dá bem menos, né? Então, a comissão trabalha através de regimento. Quem tiver dúvida pode pegar aqui comigo para ler. E hoje, nós pedimos um esclarecimento, estou esclarecendo isso para a população também, nós pedimos um esclarecimento desses 14.450 milhões, aonde foi gastos, Austin, e não veio para nós, correto? Então, hoje, decidimos aqui, a comissão decidiu, mais 10%, que vai dar 28 milhões e 900 mil reais, totalizando, que não dá nem 44 mais dias, agora vai dar 23 dias, totalizando um valor de 43 milhões 350 mil reais. Será, se a gente pegar 43 milhões e dividir por 23 dias, a prefeitura não tem esse gasto diário. O que a gente está fazendo aqui, o que a gente quer aqui é só um relatório e explicação de gasto, de gerações de gasto. Ninguém aqui está para discutir, brigar. Momento nenhum a gente está aqui. A gente está trabalhando certo e correto. Está aqui o regimento, gente. Sempre foi assim. Agora, por que em 40 dias nós vamos dar 80 milhões? Nós não vamos conseguir, Ismael, ter explicações para a nossa população se a gente chegar na ponta e a pessoa falar assim, o que foi feito com 80 milhões? Não é mais fácil a gente verificar aonde foi gasto 14, depois a gente verifica onde foi gasto 10. Eu não tenho dificuldade, vereador Jurandir, daqui 30 dias, mais 60 dias, e vim aqui votar mais 10%.
Sim. Eu não tenho dúvida que nenhum companheiro aqui, a ser convocado pelo presidente, não vai vir votar. Vereador Aldair, eu não tenho essa dúvida. O prefeito pode mandar outro projeto, mas que mande aonde foi gasto esse dinheiro para nós aqui também. Nós precisamos ter essa explicação, não é para os vereadores, e sim para a população. Eles perguntam para a gente. Então, a gente está trabalhando corretamente, está aqui o regimento, quem tiver alguma dúvida está aqui, a gente mostra, e eu tenho certeza, se vir daqui 30, 60 dias novamente e precisar, nós vamos estar aqui para votar. A gente não está aqui para barrar o município, a gente não está aqui para brigar com o executivo, e sim para ter esclarecimentos para levar para a população. Obrigado. Com a fala, vereador Daniel Boamir Rosante. Bom dia a todos. Pegar um pouco a fala do Gleis, esses valores que ele tem para movimentar, lembrando que não foi a Câmara, Gleis, que fez o planejamento dele. Não foi nós, vereadores, que elaboramos o PPAzinha. Foi o próprio Executivo. E lembrando que todos aqui, vereadores, sabem que o PPA foi mal planejado. Quem fez o PPA veio aqui e falou foi para todos os vereadores. Ano passado, eu propus uma emenda no PPA e na LDO. E vocês, das comissões de Finanças e Orçamento, sequer leram a minha emenda para resolver esse problema. Hoje nós não teríamos que estar aqui discutindo, Zinha. Nós teríamos que estar discutindo umas outras soluções para o nosso município. Agora vem dizer que nós estamos querendo barrar o município, que nós estamos contra o crescimento do município. Se não foi nós que fizemos o PPA, se não foi nós que elaboramos a LDO, se não foi nós que elaboramos a LOA, nós estamos querendo barrar o município. Nós temos o poder de fiscalizar e legislar, e é isso que nós estamos fazendo. Como vereador da população, nós aqui não somos vereador de carimbar projetos. O que está acontecendo muito aqui, Siqueira, são vereadores de carimbo de projetos, que nem lê projetos, aprova de qualquer forma e o projeto passa, amém. E nós, vereadores, estamos aqui para legislar para a população. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. Com a fala, a vereadora Eliege Cru. Muito bom dia a todos. Eu acho que esse é um momento que eu vi várias discussões aqui e, a meu ponto de vista, está chamando a gente de otário, de burro, de etc. Porque ele tem uma lei orçamentária anual para ele trabalhar. Ele tem que pagar funcionário, RGA, pela lei orçamentária anual, pagamento de funcionalismo público, tem que ter planejamento dentro do orçamento. Não é dinheiro de remanejamento para pagar funcionário público, não. Convênio passa pela Câmara. Ou está chamando essa vereadora de burra? Em 15 milhões já gastou em janeiro por essa proposta aqui. Ele precisa de 60 milhões. Não precisa de Câmara. Ele mesmo era o vereador que mais batia aqui, dizendo que não se dá cheque em branco para prefeito. Que não se dá cheque em branco para prefeito. Ele batia. Não aceitava dar muito recurso, não. Porque ele falava que tem que fiscalizar. Mas eu faço aqui, porque Zinha, Gleison, Evandro estão comigo aqui do mandato passado. Quando que nós apanhamos por causa da aprovação de uma lei orçamentária que foi no ano passado, no ano 2020, vocês lembram? Que o prefeito Maurício fez 2 licitações de 12 e de 14 milhões, nós apanhamos igual subaco de aleijado, desculpa o palavra.
Nós apanhamos dizendo que a Câmara permitiu licitação de 12 milhões de maquinário que nunca chegou, porque não passou pela Câmara. Vem falar aqui de respeito, nós respeitar esse executivo. Nós respeitamos esse executivo nesse 1 ano, em tudo esta vereadora aprovou. Tudo. Convênio da água vai passar pela Câmara, convênio de asfalto passa pela Câmara, não é dinheiro de remanejamento. Se ele não tem planejamento, quem está aprovando somos nós. Se amanhã o Tribunal de Contas negar as contas dele, dizendo que houve improbidade administrativa, porque o Tribunal de Contas fala que somente o percentual de até 20% é permitido, nós já estamos liberando 30% no caso, vocês estão apoiando. E o que eu acho mais engraçado aqui nesses legislativos, que eu sempre falei, não, no início eu vou dar os 25% tranquilo, depois eu mudei de ideia, porque ameaçaram me caçar essa semana. Eu que sempre apoiei tudo, o que é que eu votei contra? Votei os 5%, mas vereadores aqui do União Brasil também votaram nos 5%. Falaram que vão me caçar. Então é isso, o respeito que eles têm conosco. É engolido sim, de goela abaixo. Bom dia. Eu fui... Vereador Washington, por favor, com todo respeito, eu estou usando a minha fala. Gente, a vereadora Eliege está certa. Eu fui desse parlamento, na qual hoje o nosso prefeito Nilmar Nunes de Miranda fez parte, e toda vez que vinha um pedido de experimentação de 25, de 30, ele era o primeiro que batia. Vamos dar 5, vamos dar 3. Porque nós temos que fiscalizar o prefeito. Porque se nós dermos 25 ou der 30, ele não vai mais depender da Câmara Municipal. E hoje nós estamos aqui fazendo o papel de vereador, de fiscalizador, certo? E não estamos fazendo barganha com nossos votos. Nós estamos legislando. Legislando. Daniel, eu gostaria, igual foi explicado, o porquê está sendo dado os 10%. Não é que nós não queremos dar os 25%, gente. Certo? Nós temos aqui, nós podemos vir aqui a qualquer hora, dar mais 10, dar mais 5, dar mais 15%. O que depender da Câmara Municipal, eu tenho certeza que estaremos aqui. Certo? Então, assim, se está havendo hoje desentendimento nesse parlamentar, não é culpa nossa dos vereadores. É culpa de um gestor que não tem respeito para com a Eliege, que é uma mulher, para com a vereadorazinha, que é uma mulher. Já esteve com desrespeito com a vereadora Margarete, teve desrespeito ontem com o vereador Daniel, teve desrespeito com o vereador Gleison, com o vereador Evandro, com esse presidente dessa casa, que é o segundo representante do nosso município. Então a culpa não é nossa. Nós não estamos aqui fazendo oposição, não. Porque tudo que vem nesse parlamento, nós votamos para que ele possa trabalhar, para que nós possamos trabalhar junto com ele, para que nós tenhamos um Peixoto melhor. Mas não é culpa nossa, a culpa é dele. Porque ele tem que nos respeitar mais. Nós somos companheiro dele, nós teríamos que trabalhar lado a lado a ele. Mas ele não quer. Ele quer intriga. Todo dia ele intriga com um vereador. Então a culpa não é nossa, gente. Nós somos unidos sim. Os 13 aqui é unido. Pelo bem de Peixoto e Azevedo. Só que como diz o presidente,
que eu tenho todo o respeito, que falou dessa tribuna, tem projeto que vem e nós temos que descer de goela abaixo para satisfazer o executivo. Gente, não é assim. Então vamos parar. Vamos ter diálogo entre nós. Vamos falar a mesma língua. E exigir que esse prefeito tenha mais respeito com a Câmara Municipal, com esse presidente, que é a segunda pessoa mais importante nesse município. Então, por favor, eu peço a vocês, nós temos que ser unidos, porque se nós não se unir, vai ficar feio para nós, para a Câmara Municipal. Muito obrigado. Acabou a fala dos vereadores. Na sequência, o vereador Washington pode fazer sua retratação aí da discussão que está havendo. Bom dia a todos. Lege, eu só queria, porque você citou meu nome, entendeu? Aí é o seguinte, eu quero dizer aqui, eu só falei para o plenário ser soberano. Como tivemos aquela votação polêmica lá das religiões, o plenário venceu e é soberano. Sobre a votação dos 25, eu repudio que eu queria que a Câmara decidisse. Porque quem pede voto no dia a dia, quem anda na luta, somos nós. Mas respeito o parlamento e respeito todo o voto, Daniel. Entendeu? É só isso, Elege. Tá bom? Senhores, vou fazer aqui um levantamento, só um minuto a todos. Desde o mês 3 de 2025, atenção todos, desde o mês 3 de 2025, está em uma comissão a revisão de todo esse regimento interno, a revisão da nossa lei orgânica, e até o dia de hoje não chegou o resultado. Tudo que está pautado, que nós estamos votando, está no regimento atual. Não tem uma vírgula aqui que está saindo fora. Não tem nenhum erro. E quem duvidar, o Ministério Público está ali, juiz, chame advogado, manda prender a gente. Mas eu tenho que seguir, aqui está 2 folhas do regimento, mas o regimento é grande. O regimento fala no seu artigo 116, quando a Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final emitir parecer pela inconstitucionalidade de qualquer proposição, será esta considerada rejeitada e arquivada definitivamente por despacho do presidente da Câmara, e o parecer contrário por ela, pela maioria de votos dos membros da comissão, será assumido como válido. Seu artigo 116 do regimento interno. E no artigo 229 diz que cabe recurso. Os recursos contra os atos do presidente da mesa da Câmara, dos presidentes das comissões, serão interpostos dentro do prazo de 10 dias, contados da data da ocorrência, por simples petição dirigida à presidência. Então não há nada de errado, a fala, eu permito a fala de todos, todo mundo falou o que quis falar, mas não tem nada fora do regimento. Quem quiser juntar-se à comissão e digitar um novo regimento, que desde o mês 3 do ano passado eu falo que, palavras do nosso advogado Macedo, nós estamos usando um Frankenstein. E enquanto esse Frankenstein for válido, certas coisas que vossas excelências não concordam são permitidas. E acabando a discussão, está em votação. Lembrando, se a votação for negada, o projeto de 25% e nem 10% será aprovado, tem que vir outro projeto do Poder Executivo. Se a votação for favorável, a comissão decidiu ceder a 10% para o Poder Executivo. Está em votação. Todo mundo já falou, eu deixei, não dei tempo, não proibi ninguém de falar, então está em votação.
o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Por isso eu fiz a leitura dos artigos que dizem que esse parecer, da forma que está digitado, está correto. Não, a senhora está... Eu li 2 artigos. O artigo que você pode fazer recurso fala sobre constitucionalidade. Com 7 votos contrários, 5 favoráveis, nenhuma abstenção, o parecer da CCJ determina que a remessa do projeto para a secretaria e o seu arquivamento. Se a comissão, se não é aprovado o parecer, o projeto não vai para frente. Senhores, eu acabei de mencionar o artigo 116. Quando a Comissão de Constituição, Justiça e Redação final emitir parecer pela inconstitucionalidade e de qualquer proposição, seja qual considerada rejeitada e arquivada definitivamente, por despacho do presidente da Câmara, se o parecer for contrário, for pela maioria dos votos dos membros da comissão. Não tendo nada mais para o momento, declaro encerrada a presente sessão.